Então, irmãos, voltando para Mateus 15, Jesus chama esses homens de hipócritas porque ele honra a Deus, diz que é de Deus com os lábios, mas o coração está muito distante do Senhor. Em vão, porém, o adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. A maioria hoje dos templos religiosos não estão preocupados com a sua vida espiritual, irmão. Não lhe dão o alimento espiritual necessário para que você cresça em Cristo. Não fala do novo nascimento, não te ensina a como se limpar, não fala sobre o pecado, não te ensina a carregar a cruz de Cristo. Não está preocupado com a sua vida espiritual, está preocupado com coisas nessa vida ainda. Não é falado sobre a cruz, não é falado como fazer para nascer de novo. Não é falado sobre como remover os pecados e a iniquidade. Sabe? Não há pureza, não há santidade. Por que que hoje, na maioria dos templos religiosos, não acontecem milagres, prodígios e maravilhas como era na época de Jesus? Porque não há pureza, não há santidade no nosso meio. É por isso que papai está convidando as pessoas a se limparem, a se purificarem, a se santificarem, para que o pecado seja removido do meio de vocês, para que o Pai possa se mover com liberdade, o Espírito do Senhor possa estar no meio de vocês e se mover com liberdade. Não pode haver mistura, o Pai ele não opera onde tem mistura. O alimento que a gente tem que receber é alimento para a salvação da nossa alma. São os fundamentos bíblicos, os princípios de Deus que a gente deve andar. Cadê que não tem uma campanha para ensinar você a lutar contra a sua carne? Não tem uma campanha para te ensinar a ser como Jesus? Não. O interesse são as coisas deste mundo, são as coisas desta vida. É campanha para ter uma vida financeira bem-sucedida. É campanha para você conseguir comprar seu carro, seu apartamento, para você conseguir um emprego. É isso que importa, são as coisas desta vida, né? E as pessoas, o povo de Deus não lembra que lá em Abraão, na passagem de Abraão lá em Gênesis, o Senhor disse para Abraão: peregrina nesta terra. Na terra que eu te dei, você é um peregrino, peregrina. A palavra de Deus vai dizer que nós somos aqui na terra como peregrinos em terras estrangeiras. A nossa cidadania não é daqui, é do céu. Nós estamos aqui para uma missão, para um propósito, para o qual o Pai nos enviou. Mas eu só vou conseguir descobrir a minha identidade, quem eu sou em Deus. Só vou conseguir descobrir o meu propósito se eu buscar ao Senhor. Se eu buscar me alimentar de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito, ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. Sabe? Então assim, você só tem a vida eterna por meio de Jesus. E o que é a vida eterna? Está escrito em João 17. A vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus, conhecer o seu Filho Jesus, tá? Para que você possa ter a vida eterna. É o verdadeiro evangelho genuíno, tá? Não é o que é ensinado nas igrejas hoje. Irmãos, se você está pensando mais nesta vida do que na vida eterna, você está preso às coisas deste mundo. E esse é o trabalho do diabo, seduzir as pessoas, seduzir o povo de Deus para que eles deixem de olhar para cima e olhem só para as coisas terrenas e por isso percam a sua salvação. Esse é o plano do diabo, porque ele não tem mais salvação. Então, quantos mais ele puder levar, quantas almas mais ele puder levar com ele, é isso que ele deseja. Para ele é lucro, tá? Infelizmente, no meio do nosso povo, tá? Tá sendo pregado doutrinas falsas. O que está sendo dado como alimento é leite falsificado, é pão com fermento. E Jesus foi bem claro para os discípulos.
Ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E o Pai não trabalha onde há mistura. Precisa se ter dentro de nós um único Deus, que é o nosso Papai, um só conceito, que é o do reino de Deus. A igreja que o Pai está preocupado em salvar somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. O Pai, ele não mora em templo construído por mão de homens, não. Está escrito. O templo no qual ele quer morar somos nós, mas para ele morar dentro de nós, tudo isso precisa ser removido de dentro de nós. Todos os conceitos errados, religiosos que foram implantados, tudo que Satanás e o reino das trevas implantou dentro da gente, precisa ser removido e só vai ser removido quando todo mundo se voltar para Deus, se voltar para Jesus. É isso que precisa ser feito. Então, hoje o que é ensinado são doutrinas de homens para tirar a atenção do povo. Versículos isolados que são pregados, não se prega mais o capítulo todo, né, da Bíblia. O que se prega são versículos isolados para dar base ao trabalho de falsos profetas nas igrejas. O irmão hoje, ele entra na igreja, né, e é ensinado para ele que ele tem que levantar a mão e dizer que aceita Jesus. Meu Deus, nós é que precisamos ser aceitos pelo Pai. Aí depois que ele aceita Jesus, ele tem que começar a trabalhar nas coisas da igreja, né? Tem que ter muitas funções, tem que se ocupar com um monte de tarefas na igreja, tem que servir, né? Aí se ele diz que não tem tempo, aí já é dito para ele, olha, a fé sem obras ela é morta. Já prega um versículo isolado para ele, né? Irmão, vai ler todo o capítulo para você entender o que é que o apóstolo Tiago está falando. Ele está dizendo que a fé sem obras ela é morta, mas ele está falando das obras da fé, da prática de justiça. Tanto que embaixo ele fala da fé de Abraão. Ele não está falando de tarefas na igreja. Aí a pessoa se ocupa com tantas tarefas na igreja, achando que está servindo a Deus, chega em casa exausta e não consegue nem ler a Bíblia, se alimentar do verdadeiro pão. O inimigo, ele trabalha roubando o seu tempo, para que você não gaste tempo com o Pai, se relacionando com o Pai e se alimentando das Escrituras Sagradas, daquilo que sai da boca de Jesus. Irmãos, a igreja precisa acordar. Nós somos a igreja do Senhor. E quando nós nascemos de novo e nos tornamos filhos, o Pai vem morar dentro de nós, nós nos tornamos portadores do reino de Deus, para levar o evangelho a toda criatura, desde Jerusalém até os confins da terra. Foi isso que Jesus disse. Nós carregamos o reino dentro de nós. Nós somos a igreja onde a gente está. Essa ideia de criar templos e estabelecer pessoas, ficar imóvel, isso não é de Deus. A nossa cabeça precisa mudar, o nosso pensamento precisa ser renovado. E só vai ser renovado com Jesus. A gente precisa se voltar para o verdadeiro pão. Por que eu falei toda aquela história do cristianismo no início? Porque enquanto Jesus estava aqui na terra, né, pregando o evangelho, ensinando aos discípulos, o evangelho era um, era o verdadeiro, aquele que saía da boca de Jesus, que alimentava e que salvava. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ficou os apóstolos começaram a continuar a pregação de Jesus, mas começou a ter mistura no meio deles, porque os judaizantes começaram a se levantar contra. Então começou a haver mistura e contenda nas igrejas. Por mais que Paulo advertisse, né, ia nas igrejas e advertia os cristãos, mas tinha mistura. Por quê? Porque a igreja estava incorporando a cultura daquele momento. Ao invés de se tornar um povo separado e santificado para Deus, incorporou a cultura grega, incorporou a cultura romana e começou a ter uma mistura. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por elas. Um cristão não se comporta da mesma forma como uma pessoa do mundo. Não é para ter mistura, irmãos. Não é. Santo significa separado. O Pai quer um povo
escolhido, separado e santificado, um povo para servir de exemplo. Não se parece com hoje? Hoje o mundo entrou dentro da igreja. Então hoje as pregações é para agradar as pessoas que estão indo para a igreja. A pregação é para agradar os jovens. A pregação é uma pregação de facilidades, né? Não, ninguém pode ser confrontado de forma nenhuma, porque senão os fiéis vão embora. A igreja vai diminuir, a quantidade de membros vai diminuir, a arrecadação financeira vai diminuir. Não, de forma nenhuma, tem que ser casa cheia, todas as cadeiras ocupadas, ainda que o evangelho seja todo distorcido. Irmãos, todas essas pessoas, quando chegar lá no final dos tempos e forem julgados diante do tribunal de Cristo, terão que dar conta de tudo isso. Então, depois que os apóstolos foram morrendo, né, que eles foram perseguidos e foram sendo mortos, então criou-se a doutrina dos apóstolos. E aí começou a se formar grupinhos que seguiam Mateus, os escritos de Mateus, os grupinhos que seguiam os escritos de Paulo, o grupinho que seguia os escritos de João. E aí foi começando a dar nomes. Então já era apóstolo Mateus, apóstolo São Mateus, apóstolo São Paulo, apóstolo São Pedro. E começou a Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Criou-se uma doutrina em cima dos apóstolos e Jesus foi sendo deixado de lado. O verdadeiro evangelho foi sendo deixado de lado. E começou toda essa mistura que veio dar hoje, no que está hoje. Né? As pessoas usam a graça de Cristo para dizer que não, Jesus morreu na cruz, já pagou pelos nossos pecados, agora nós estamos na graça, né? Então, por mais que você peque, é perdoado. É assim? De jeito nenhum. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, não usem a graça como pretexto para você dar lugar ao pecado. Quer dizer que porque você está debaixo da graça agora, você pode sair pecando à vontade, fazer o que você quiser, que você está perdoado. Doutrina de Satanás. Ministros de Satanás disfarçados de ministros de Cristo, roubando as pessoas na igreja. Nossa, irmãos, a porta estreita que Jesus ensinou que todos deveriam passar está ficando cada dia mais larga. E porque a porta está ficando larga, muitos estão sendo que estão entrando por ela, a caminho da perdição. A maior forma de levar o maior número de pessoas, a melhor forma e mais eficaz de levar o maior número de pessoas para o Sheol, para o inferno, é enganando elas, fazendo com que elas achem que estão servindo a Deus, que estão sendo salvas e estão indo para o inferno. Essa é a melhor maneira. Olha o que Jesus disse em Mateus 23. Jesus combatia de forma ferrenha, ele combatia os fariseus. Olha o que ele diz em Mateus 23. Olha o título, Jesus censura os mestres da lei e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Os mestres da lei e fariseus estão assentados hoje na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que eles vos disserem, porque eles ensinam a lei. E o apóstolo Paulo falou lá em Romanos que a lei ela é boa, tá? Mas não faça o que eles dizem, o que eles fazem, desculpa. Não faça o que eles fazem, porque eles não fazem o que dizem. Eles ensinam quando ensina, que muitas vezes nem ensina, tá? Nem toca no evangelho de Jesus Cristo. Eles criam as pregações em cima das interpretações que eles têm da Bíblia, que eu não sei de onde é que tira essas interpretações conduzidas pelo inimigo, tá? E muitas vezes nem ensinam os princípios de Deus na igreja. E aí, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar sobre as pessoas, colocam peso sobre elas e as põem nos ombros dos homens. Porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é só para ser visto pelos homens. Alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares de honra nas ceias,
as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de rabi pelos homens. Adoram ser chamados de mestres. Vós, porém, olha o que Jesus está dizendo, vós, porém, aqueles que me seguem, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos são irmãos. Então esse negócio de título, bispo, diácono, presbítero, pastor, mestre, líder, vós, porém, não sereis chamados de mestre, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chame de vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Não chame ninguém de pai. Nem sereis chamados de mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior entre vocês será servo do menor, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a ti mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus aos homens. Nem vocês entram e não deixam os homens entrar. Olha que coisa perigosa, irmãos. Olha que coisa perigosa. Olha o que diz no versículo 15, Mateus 23, versículo 15, está na Bíblia. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém, e depois de ter desfeito convertido, os torna filho do inferno 2 vezes, mais do que vocês. Por quê? Porque vocês estão indo atrás das pessoas para ganhar as almas, para converter as almas para seu templo, para sua denominação, não para Jesus. Isso tudo está na Bíblia, mas não é ensinado nas igrejas, irmão. Tá na rua fazendo evangelização, tá pregando, tá querendo ganhar almas para botar sentada lá na sua igreja, não para levar para Jesus. E aqui tá dizendo, você que faz isso, você acaba tornando essa pessoa filha do inferno 2 vezes. Nem você entra e nem deixa ninguém entrar no reino de Deus. Entendeu? Descendo mais, ainda tem, quer ver? Vocês são condutores cegos, no versículo 24. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Olha o que Jesus diz no versículo 25. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e de imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o seu exterior fique limpo. Se preocupe em limpar o seu interior, porque o evangelho de Jesus é para tratar o caráter do ser humano, é para tratar o coração dele e fazer com que o coração dele seja um com o Pai. Limpe o seu interior. Se preocupe em limpar o seu interior, que o seu externo vai refletir quem você é dentro. Afinal de contas, a árvore se conhece pelos frutos. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm aparência de santos, mas não são santos. Dizem que são de Deus, mas não são de Deus. Dizem que são filhos do Pai, mas não são filhos do Pai, são filhos do diabo. É isso que Jesus diz. E Jesus está combatendo a religião o tempo inteiro, porque a religião afasta as pessoas de Deus. Olha o que ele diz em João 10. Jesus, ele é o bom pastor. E Jesus exorta a sua igreja dizendo o tempo todo, olha só, João 10. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Tenta entrar no reino de Deus de outra forma, você é ladrão e assaltante. É isso que ele está dizendo. Porque só existe uma porta e essa porta é Jesus. Tá? E ela é estreita, irmãos. Tá? Ela é estreita, tem um preço a se pagar. Você precisa passar pelo processo, aceitar a cruz de Cristo, passar pelo processo e nascer de novo para entrar no reino, tá? A este, versículo 3, a este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando ele tira para fora as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz.
tá? Jamais seguirão o estranho, antes elas fugirão dele, as ovelhas, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Então Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não deram ouvidos a eles. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele fala vida em abundância, não é riqueza não, tá? Que também distorcem esse versículo. Vida em abundância é vida eterna. E a vida eterna é o próprio Pai. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus, tá? Eu sou o bom pastor, versículo 11. O bom pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é pastor. De modo que, quando ele vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Quantas pessoas temos dentro dos templos feridas e machucadas? E quando você chega muitas vezes a um pastor para falar, eles muitas vezes não te dão atenção. Não quer parar para cuidar de você. O mercenário foge. Por quê? Porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Claro, ele não está preocupado com a alma das pessoas. Está preocupado consigo mesmo, né? Com o seu bolso, muitas das vezes. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus ele está aqui alertando para os falsos profetas, aqueles que se dizem pastores e são lobos devoradores, não estão preocupados com a vida espiritual das ovelhas, estão preocupados consigo mesmo, tá? Tão preocupado com seus bolsos, tão preocupado em aparentar ser, ao invés de ser realmente quem tem que ser. Irmãos, a árvore se conhece pelos frutos. Se na igreja que você está congregando, o teu pastor, quem quer que esteja te liderando, não se parece com Jesus, então o conselho é: saia correndo, procure Jesus. Ele é a salvação das nossas almas. Precisamos, irmãos, nos voltar para Deus. O nosso papai, ele está nos convidando a um relacionamento com o Pai. Relacionamento entre você e o Pai. Entendeu? Nesse relacionamento que você vai passar a ter com ele, mergulhando nas escrituras sagradas, você vai conhecer Jesus. E é Jesus que leva ao Pai. Não existe outro caminho. É o evangelho, é gastando tempo com o que realmente é pão e importa. Tá? Lá em Apocalipse, fala dos 144 mil selados pelo Espírito do Pai. Esses 144 mil selados são aqueles que perseveraram até o fim pela sua salvação. E seguiram a Jesus e se tornaram como ele. E lá vai dizer que é um povo separado que tem na fronte escrito o nome do Pai, o nome do Filho, certo? Jesus. E que não se contaminaram com mulheres. Mulheres ali está falando de doutrinas. Não se deixaram contaminar por falsas doutrinas, mas perseveraram até o fim, junto com Jesus, pregando o verdadeiro evangelho, que é o que sai da boca de Jesus. Esses são os 144 mil selados do Senhor, separados como primícias do Senhor. São esses. Então é tempo de se voltar para o Pai. É tempo de relacionamento com o papai. É tempo de começar a se alimentar do verdadeiro pão que é Jesus. Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é que leva ao novo nascimento. É Ele quem nos torna filhos. Jesus, nada mais além disso. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer. Se voltar para papai.
E o Pai, nós estamos na dispensação do Pai, pessoal. Tá? Quem mais quer se revelar para vocês é o Papai. Está escrito em Jeremias 29, buscar-me-ei e me achareis, mas quando me buscarde de todo o coração, não de metade do coração, não de um pouquinho, mas todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Aqueles que desejarem me conhecer de verdade, me conhecerão. Aquele que me buscar de verdade, me achará. É isso que o Pai está pedindo. Para que vocês se voltem para Ele, se convertam e se voltem para Jesus. O sistema religioso não tem como salvar ninguém. O próprio inimigo criou todo esse sistema para poder levar as pessoas para a perdição. Irmãos, quem é que cuida das riquezas dentro das igrejas? Mamon. Já ouviram falar de Mamon? Mamon é uma entidade espiritual que cuida da riqueza das igrejas. Tá? É um demônio, é um espírito maligno. É ele que controla o dinheiro e as riquezas dentro das igrejas, no sistema religioso. Entendeu? E lá dentro também existem espíritos religiosos terríveis que tratam de cegar as pessoas, de controlar elas a fazer o que elas querem. Quantas pessoas a gente conhece por aí, coitadas, religiosas, ferrenhas, cheios de doutrina, presas, são cativas a doutrinas falsas que não vão salvar ninguém. Deixam de viver o propósito delas aqui na terra, são controladas, sabe, pelo inimigo. É hora de acordar, igreja, de se alimentar daquilo que é pão, de se voltar para Deus. Ele está chamando o seu povo para se limpar, para se purificar, para se santificar, para ser a verdadeira igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós, não os templos. A ideia de ficar parada num lugar fixo é do homem, não é de Deus. Olha o que aqui diz em João 3. Aquele que é nascido da água, né, que é nascido do Espírito. Jesus explica para Nicodemos. Aquele que é carne, que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Todos ouvem a sua voz, mas não sabem de onde vêm, nem sabem para onde vão. Nós somos como peregrinos nessa terra. Pregai o evangelho a toda criatura, ide. Mas a ideia do diabo é fazer com que todo mundo fique preocupado com coisas dessa terra, preso nas coisas dessa terra e não se voltem para Deus. É tempo de acordar, igreja. É tempo de se voltar para Deus. É tempo para viver o verdadeiro evangelho de Cristo. A religião não tem condição de salvar ninguém. Amém? Essa é a mensagem de hoje que eu deixo com vocês. Um abraço e até a próxima.